Então vamos voltar aqui ao projeto. Na última aula a gente tinha feito o cadastro de usuário, inclusive utilizando já o Bootstrap, tá? E nessa aula o que eu vou fazer é começar a criar a visão do usuário, a perspectiva do usuário, tá? Então eu vou começar a refazer o cadastro de usuário do zero, certo? Mas na verdade só o cadastro mesmo, e a gente vai ter aqui o CRUD e eu vou começar a criar a visão do usuário, em que ele vai poder fazer o login dele, tá? E em seguida ele vai poder tanto inserir produtos como inserir na base as ofertas dele, tá? E aí vai poder visualizar as ofertas dos outros, ok? Então o que eu vou fazer aqui é criar a página principal do usuário. Então eu vou criar aqui uma página .tsf. Vou chamar ela de index usuário, certo? Index usuário. Tá? Então aqui no index usuário a gente vai ter as informações do usuário, mas antes disso, no index da nossa aplicação, né, que estava com esse menu, eu vou colocar aqui algumas informações, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer aqui é colocar aquela tela de login e senha. Então eu vou criar aqui um b2.form, tá? Deixa eu só importar aqui o Bootstraps. Aí eu vou colocar aqui um ID para ele, chamar ele de form index. Beleza? E aí o que eu vou fazer é colocar aqui dentro um painel. Olha o panel grid. Panel grid. Aqui. Vou botar um painel para que ele fique no meio, como se faz login sem, né? Coloca lá o painel. A gente pode colocar uma borda nele. Eu não sei se ele já tem alguma borda customizada aqui. Eu vou deixar sem borda por enquanto. Aí eu vou colocar o panel grid aqui, ó, para colocar o login sem. E aí eu vou colocar aqui, ó, h, dois pontos, output text, value, login, dois pontos, input text. Eu vou deixar aqui o value, aí vou fazer aquele esquema que eu tinha feito antes, né, de colocar uma variável aqui. Eu estou enrolando aqui. Aqui eu vou colocar assim, login, tá? E aí eu vou criar um método, vou criar ainda o controlador que vai fazer o login assim. Aqui, h2 pontos, output text, value, sim. Input secret, value, sim. Vou colocar aqui o botão cadastrar. Vou fazer ele realizar login, né? Vou botar aqui, value, realizar login. Realizar login. Ou somente logar, né? Beleza, eu vou colocar aqui um BR para ele pular do vinho. E vou colocar um command link aqui, ó, b2 pontos command link. E vou dar o value dele aqui. Logon, certo? Ou registrar. Porque se o cara não tiver cadastrado, ele vai lá e se cadastra no site, beleza? Eu vou executar aqui só para ver como ficou, para a gente ver como ficou essa página. Eu não vou perder muito tempo melhorando ela, tá? Como aqui eu estou usando Glassfish, eu vou dar a parada, porque a gente já sabe que ela demora bastante, e já eu volto. Então, voltando aqui, né, a página está aqui, eu dei uma alterada nela, botei um Jumbotron aqui em cima, que a gente não viu. Mas o código é simples, ó, botei só esse Jumbotron aqui, só para colocar aquele
essa mensagem bem-vinda. Aí eu nem quis melhorar aqui a visão do que está sendo apresentado, tá? E aí eu só diminuí o tamanho dessa caixa aqui, ó, porque ela estava indo até o final, certo? Estava bem grande. Vamos deixar ela pequenininha assim, tem 300 pixels de largura, e movimentei ela para cá, quase no meio, que eu nem sei se está no meio, tá? Não vou, não sou muito bom em CSS, então não vou estar melhorando isso, vou deixar desse jeito, porque para mim tá bom, tá? E vai ficar, o nosso login vai ficar assim, certo? Então aqui quando eu clicar em logar, eu vou pegar esses dados aqui e fazer o login. E aqui quando eu botar em registrar, eu vou mudar para a página de cadastro, certo? Vou abrir aqui um modal com as informações de cadastro, beleza? Então para a gente fazer o cadastro, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um controlador de login. Na verdade, eu vou fazer o login, certo? Então eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe Java. Vou fazer assim, ó, login controller, tá? Aqui o que eu vou fazer é botar um arroba managerbin javax.face e agora eu vou colocar o session scope. Que como eu quero que essa informação fique na seção, eu vou dar aqui o session scope, beleza? Aqui a gente vai ter basicamente como atributo o private usuário, tá aqui logado, certo? E aí vou importar aqui no usuário. Então as informações do usuário logado vão ficar aqui, certo? Quando eu fizer o login eu vou pegar o usuário e jogar aqui. E é uma forma de fazer, existem N formas de fazer, tá? Eu vou inserir aqui os getSets e eu vou criar aqui um método chamado public void logar, certo? Que vai receber um string login e um string senha, certo? Então o que eu vou fazer é pegar o login e a senha e verificar se o usuário está logado. Então eu vou pegar aqui, ó, usuário logado. Na verdade não vou usar logado porque já tenho logado ali, né? Vou só pegar aqui o usuário also, vai receber manager down. Opa, não esse manager down. Ponto get instance, ponto read. Esse camarada recebe uma lista, então a gente vai fazer algumas coisas, tá? Então aqui, ó, no read eu vou passar o meu SQL, vai ser assim, ó, select, aí o from usuário, o where, é aqui eu coloco login foi igual a, aí eu concateno aqui, ó, mais login mais n senha, na verdade é u.login u.senha igual, aí aqui eu tenho que colocar aspa, vou colocar aspa simples, ou botar aspa dupla aqui, ó, que é um string, tá? Mais senha. E aqui eu fecho aqui, tá? E aqui passando o usuário.class, beleza? Como esse cara retorna a lista, eu vou dar um ponto get 0, tá? Se ele retornar, ele retorna o primeiro, ok? Então, esse camarada ele retorna um object, então eu tenho que fazer o cast aqui. Então, vou fazer assim, ó, usuário. Eu vou quebrar a linha aqui porque ela está meio grande. Agora eu ainda vou quebrar mais. Vou pegar esse camarada aqui e quebrar, certo? E aí ele vai ficar assim. Beleza. Se não encontrar o usuário, ele vai dar um erro aqui, porque ele vai tentar dar o get 0. Então eu vou botar um try catch aqui. Então aqui try catch. Então eu vou dizer assim, ó, qualquer erro que ocorrer,
tá, um exception. Eu poderia criar, por exemplo, eu posso colocar aqui um index out of bound exception, que é o erro que dá quando eu tento acessar um índice que não existe, certo? Então eu vou dar um index out of bound exception ou um null, né, no pointer exception. Então se acontecer isso, eu posso mandar uma mensagem específica. Então eu boto lá faces context .get current instance .add message, aqui new, aqui eu vou dar nada, né? New faces message. Aqui eu vou passar uma severidade de erro, então aqui o faces message ponto severity erro, sendo que foi um erro. Vou colocar aqui, ó, erro ao logar. E aqui eu vou colocar a mensagem, né? Erro, informações de login. As informações de login estão incorretas. Vou botar assim, tá? As informações do login estão incorretas. Beleza? Eu vou deixar esse erro. Se ocorrer outro erro aqui que não seja um erro de login, que ele não tenha encontrado esse valor, ele vai mostrar o outro tipo de erro, tá? Ele não vai pegar o index out of bound exception, beleza? Então, se ocorrer esse erro, ele vai finalizar aqui, né? Vai mandar essa mensagem, tá? Com uma severidade de erro. Eu não estou dizendo aqui, eu não sei se o cara errou o login ou se ele errou a senha, tá? Para mim também é relevante, porque se você coloca, por exemplo, que o cara só errou a senha, então o camarada sabe que ele acertou o login, e aí ele vai ficar tentando senhas até ele encontrar. Então, se você dá a informação de que ele errou tanto o login ou a senha, você não diz o que foi que ele errou, o que vai acontecer é que ele não vai saber nem se o login está correto, beleza? Então é isso. E aqui eu vou dar um return null, beleza? Se ocorrer o erro, eu retorno null, ele fica lá na página, e aí eu dou... Só dar um return mesmo. Na verdade eu vou dar um return null porque aqui eu quero que ele retorne um string, beleza? E aí ele vai lá, vai dar o erro, certo? Normal. Se ele passar aqui, o que eu vou fazer é pegar esse alce e jogar no nosso usuário logado. Então eu faço aqui, ó, this.logado recebe alce, beleza? E aí eu dou um return e aí eu volto lá para a página, que seria um index usuário. Foi o que a gente criou, .xhtml. Esse index usuário aqui é com minúsculo. Beleza. Então, feito o login, se o login estiver correto, ele vai fazer o login e vai jogar esse camarada lá. Eu só quero ver se a senha está certa aqui, ó. Na verdade, não tem login e senha, né? Eu não tenho o atributo login, então eu vou colocar e-mail e senha, beleza? Então vamos voltar aqui para o login controller. E aqui eu vou colocar where u.email. Vou colocar aqui e-mail. Eu só vou modificar aqui, tá? Porque eu tinha botado login. Vou voltar aqui para o index. Tá aqui e-mail. Tá? Se eu parar logo o servidor aqui, eu vou precisar, para fazer o login, o que eu vou fazer aqui é town action, abrir aqui a expressão e chamar, né, login controller ponto logar, passando e-mail e senha, beleza? Que são esses camaradas que a gente colocou aqui. Aqui não é segredo que eu estou fazendo, né? Eu estou criando essa variável aqui nesse momento, a gente já viu isso em outra aula, que ele cria uma variável string e aí jogando ela aqui dentro, beleza? Então o que eu quero fazer é, quando eu clicar nesse camarada, ele vai fazer o cadastro. Se der erro lá, eu vou colocar um grow aqui, certo? Então vou botar aqui, p2.grow id grow.
E aí eu vou botar aqui um delay de 4.000, certo? Então se o cara errar o login, então o que eu vou fazer aqui é executar e a gente vai testar para ver se o login está acontecendo, tá? Então eu vou dar um F8 aqui, vou dar um Shift F6 aqui para ele executar. Eu vou parar o vídeo e já já a gente volta. Então voltando aqui, tá funcionando já, né? Abriu já o projeto. Eu tive que parar o vídeo antes, queria apagar um vídeo porque ele estava com problema, né? Aqui estava escrito, aqui no return estava errado, certo? Ele mostrava que dizia que não conhecia essa página porque aqui estava XTHML. E aí eu consertei, e aí quando eu rodei ele deu erro porque eu fiz modificação na classe. E aí teve que reimplantar o projeto, beleza? Então, ó, se a gente voltar aqui para o index, eu vou mostrar para vocês se está funcionando. Ó. Eu vou botar um item que não existe, um usuário que não existe. Quando eu tentar logar, aí ele vai, mostra lá, erro ao logar, certo? Então eu vou fechar aqui. Eu poderia colocar alguma informação, tá um vermelho aqui, mas eu não vou colocar, tá? E agora eu vou colocar uma informação verdadeira. Então quando eu botar para logar, ele foi para a página principal, né, do usuário. E é aqui que a gente vai fazer as outras atribuições, né? Colocar aqui as informações do usuário logado e tudo mais, beleza? Eu vou parar o vídeo por aqui, porque ele já está bem longo, certo? E na próxima aula a gente continua fazendo o registrar e colocando informações aqui na página inicial do usuário, beleza? Então até o próximo vídeo.